Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Algo grande está prestes a acontecer com o XRP e não é rumor, é matemática. Nos bastidores, a Evernote, empresa apoiada pela Ripple, se prepara para lançar um IPO bilionário e usar parte desse dinheiro para comprar XRP no mercado aberto. Isso significa uma coisa: choque de oferta, bilhões saindo das mãos do varejo e sendo drenado por instituições. Enquanto o público dorme, a liquidez do XRP está sendo engolida diante dos nossos olhos, e quando a oferta desaparece, o preço não sobe, ele explode. Analistas já projetam o cenário, com o IPO drenando o supply e o possível ETF de XRP acendendo a demanda institucional. O mercado pode assistir a uma reprecificação histórica, e é por isso que estão dizendo que o XRP pode bater $100 até o final de 2025. Mas antes de acreditar ou duvidar, você precisa entender o que realmente está acontecendo por trás das cortinas, porque o que parece apenas uma previsão pode, na verdade, ser o gatilho do novo ciclo financeiro global. A maioria só reage quando o mercado explode, mas você tá aqui antes, isso te coloca à frente. Então já se inscreve aqui, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque visão assim é para poucos. A Evernote não está comprando XRP por aposta, está montando posição estratégica em um ativo que, dentro do ecossistema Ripple, é o centro de liquidez global. O plano é simples e brutal: usar o capital do IPO para absorver XRP diretamente do mercado aberto, reduzindo drasticamente a oferta circulante, enquanto o varejo ainda discute preço. Só que existe um detalhe que muda tudo: o XRP disponível para compra real é minúsculo. A maior parte está travada em scrolls, reservas institucionais e contratos de liquidez fechada, ou seja, o que você vê nas exchanges é apenas a ponta de um iceberg que já está sendo drenado por dentro. Nós vemos aqui na matéria: Evernote, lastreada pela Ripple, se aproxima de 1 bilhão em XRP Treasury. Essa informação aqui eu já trouxe no dia de ontem, mas aqui tem um outro detalhe que está acontecendo agora com a Evernote e também com o XRP, que já está trazendo a seguinte questão: grande choque de oferta chegando. Então aqui abaixo nós vemos aqui sobre a Evernote, que detém 238 milhões de XRP avaliados em 1 bilhão de dólares, né? Que é a informação que eu trouxe no dia de ontem. Eles atingiram aqui a meta de 95% da sua meta, tá? Eles estão neste momento com 46 milhões de dólares de lucros não realizados na criptomoeda XRP. Por quê? Porque eles compraram a criptomoeda XRP para o quê? Para a tesouraria da empresa, né? Ou seja, eles não vão vender XRP neste momento, tá? E abaixo aqui nós vemos a informação nova que surgiu sobre a Evernote, né? Analistas preveem um choque de oferta no XRP. Mas por que isso pode vir a acontecer? Porque a mesma Evernote que já investiu ali 1 bilhão de dólares na criptomoeda XRP, agora está se preparando para um IPO, tá? Onde vai arrecadar aqui mais bilhões de dólares, tá? Que serão usados para comprar XRP no mercado aberto. E analistas sugerem que isso criaria um grande choque de oferta, em que a oferta disponível de XRP diminuiria drasticamente enquanto a demanda permanece alta, o que poderia elevar seu preço, tá? Além disso, com o potencial lançamento de um ETF de XRP, o efeito combinado poderia causar um aumento significativo em seu valor. Um pouco mais abaixo nós vemos que a Evernote impulsiona transferências recordes de XRP. A XRP Liquid, uma conta X que acompanha de perto os principais movimentos do XRP, notou um aumento significativo na atividade do Ripple neste mês. De acordo com a conta, a Ripple normalmente transfere menos de 300 milhões de XRP por mês para apoiar operações de liquidez sob demanda, ODL, produtos negociados em bolsas ETPs e fundos fiduciários. No entanto, espera-se que o total deste mês chegue a cerca de 650 milhões de XRP, o maior já registrado.
Notavelmente, a Evernote sozinha foi responsável por 338 milhões de XRP desse total. Quando a empresa com acesso institucional começa a sugar esse volume limitado, o mercado não reage aos poucos, ele colapsa em direção ao desequilíbrio. É o tipo de movimento que não aparece no gráfico, acontece no silêncio das transações privadas, onde o preço real começa a se formar antes do público perceber. O mercado do XRP está prestes a entrar em uma zona onde a oferta simplesmente não acompanha mais a demanda. O IPO da Evernote vai despejar bilhões no mercado para comprar XRP em volume institucional, mas não há liquidez suficiente para sustentar esse fluxo. Isso cria o que os analistas já chamam de supply shock, ou seja, um colapso de disponibilidade. E é aí que a equação começa a ficar perigosa. Enquanto a Evernote esvazia o estoque do mercado aberto, fundos de investimento já especulam sobre o primeiro ETF de XRP, o que implicaria ainda mais a pressão compradora. A soma desses dois vetores, a IPO drenando o supply e ETFs capturando demanda, é o combustível de uma reprecificação inevitável, e é justamente por isso que surgem as projeções mais agressivas. Se o supply encolhe e o capital institucional inunda o ecossistema, o preço do XRP pode buscar níveis que o mercado varejista nem considera possíveis, como $100 até o final de 2025, como sugere essa matéria. Então, se você está entendendo o que eu estou mostrando aqui, já percebeu que esse conteúdo não é para qualquer um, né? Então já se inscreve agora, porque esse tipo de visão some quando o mercado acorda. Agora, antes que alguém chame essa ideia de utopia, é importante entender de onde vem essa previsão de $100 por XRP até o final de 2025. Ela não nasce de hype, nasce da lógica de compreensão de liquidez. Os analistas que projetam essa faixa de preço estão observando um fenômeno que o mercado comum ignora. Quando o capital institucional entra em um ativo de oferta limitada, o preço não sobe gradualmente, ele se reposiciona. Nós vemos aqui na matéria Notícias Ripple, o preço do XRP pode chegar a $100 até o final de 2025. Então nós vemos aqui que uma nova previsão atraiu a atenção do mercado de criptomoedas. O investidor e especialista Jack Claver prevê que o XRP poderá atingir $100 até o final de 2025 e possivelmente $1.500 no início de 2026. Ele afirma que sua confiança permanece estável apesar das dúvidas dos críticos. Claver espera que uma combinação de reestruturação financeira, aprovações de ETFs e demanda institucional impulsionem o próximo grande movimento do XRP. E aqui ele destaca o que seria aí o gatilho para o XRP alcançar esses patamares, que é modernizando os pagamentos globais. A perspectiva de Claver se concentra na modernização dos sistemas globais de liquidação. Redes como Swift e Nasdaq movimentam trilhões em transações diárias. O XRP Ledger pode servir como ponte para pagamentos instantâneos de baixo custo e interoperáveis entre bancos, empresas e governos. Ele acredita que os ETFs de XRP, uma vez aprovados, atrairão um novo capital institucional. Isso pode levar a um aumento de liquidez que se estende além das negociações de varejo de curto prazo. Vemos aqui que os ETFs do XRP à vista podem ser o momento. Vemos aqui que as aprovações de ETFs do XRP à vista nos Estados Unidos continua atrasada devido à paralisação do governo. Assim que a SEC retornar às operações, espera-se que vários pedidos pendentes da Grayscale, Bitwise e 21 Share avancem. Analistas esperam aprovações entre o final de novembro e meados de dezembro de 2025, o que pode desencadear um choque de oferta e elevar o preço do XRP. Então, diversos analistas, diversas matérias vêm mencionando sobre o que? O choque de oferta que pode levar os preços do XRP. Agora aqui está compreendendo a meta de $100, né? Olha só, céticos dizem que atingir $100 exigiria que o valor de mercado do XRP subisse de cerca de 180 bilhões para 6 trilhões, o que parece irreal.
Klaver aponta para o que ele chama de efeito multiplicador de mercado. Sua equipe estima que cerca de 550 bilhões em nova liquidez poderiam levar o XRP para um nível de $100 devido à demanda alavancada e a oferta limitada nas corretoras. Isso significaria um aumento de 45 vezes em relação aos preços atuais, semelhante ao que o Bitcoin experimentou em suas primeiras corridas de alta. Nós temos o IPO da Evernote, que vai injetar capital. O ETF cria demanda permanente e a escassez estrutural do XRP atua como uma mola comprimida. Se esses fatores se alinharem, o resultado não é um rally especulativo, é uma reprecificação global, um ponto de não retorno onde o valor do XRP deixa de ser definido pelo mercado varejista e passa a ser determinado pelo sistema financeiro que ele conecta. É essa leitura que transforma uma previsão em possibilidade real. O mercado não está apostando em um número mágico, está se preparando para o momento em que a liquidez se torna o ativo mais caro do planeta. Tudo o que está acontecendo com o XRP vai muito além do preço, é sobre transformação de poder. Durante anos, o varejo olhou para o gráfico tentando prever o próximo pump, enquanto as instituições observavam o que realmente importa: liquidez, infraestrutura e controle. E é aqui que a ficha começa a cair. O que a Evernote está fazendo não é especular, é posicionar-se onde o sistema financeiro vai operar nos próximos anos. O XRP, antes tratado como mais um altcoin, está se tornando a engrenagem invisível da nova economia digital, e quem está se mexendo agora está se posicionando antes que o mercado perceba o que de fato está sendo construído. Pense nisso como uma mudança silenciosa de bastidores. Hoje, a liquidez ainda está nas mãos do público. Amanhã pode estar completamente dominada por instituições, bancos e fundos soberanos. E quando isso acontecer, o preço do XRP deixará de ser definido por traders e passará a ser definido por quem detém a ponte entre as moedas do mundo. No gráfico diário do XRP está sendo negociado a $2,65, levemente acima da média móvel exponencial de 9, que está em 2,55, e também da de 20 períodos, que está em 2,56. Esse cruzamento indica uma tendência de curto prazo levemente altista, mostrando que o ativo tenta se consolidar acima da região dos $2,53, que agora atua como suporte imediato, o mesmo nível que recentemente foi uma resistência rompida. Acima, as zonas de resistências mais relevantes estão em $2,77, $3 e $3,16, ponto onde o preço anteriormente encontrou rejeição e onde pode voltar a testar com força compradora. Se o XRP conseguir se manter acima da média de 20 períodos e confirmar rompimento dos $2,77, o próximo alvo técnico fica em $3,16 e $3,38, com potencial de buscar os $3,65 em um cenário otimista. O RSI de 14 períodos está próximo de 53 pontos, mostrando o equilíbrio entre compra e venda, mas com leve inclinação de alta, ou seja, há espaço técnico para a continuidade do movimento ascendente, sem entrar em sobrecompra. Em resumo, o gráfico mostra um possível início de reversão de tendência, com médias alinhando para a alta e o preço respeitando suportes chaves. Porém, a estrutura ainda precisa romper os $2,77 com volume para confirmar a retomada sólida. Enquanto isso, o cenário segue neutro e levemente altista, coerente com a leitura macro de um ativo se preparando para movimentos maiores. A descoberta que muitos vão entender tarde demais não se trata de esperar uma alta, mas de entender o movimento antes dele acontecer, porque toda grande transformação começa quando poucos estão prestando atenção. Então, se você chegou até aqui, olha além das velhas métricas e começa a enxergar o que realmente está em jogo. O futuro da liquidez global está sendo redesenhado agora,
E talvez o verdadeiro valor do XRP nunca tenha sido sobre o preço, mas sobre quem vai controlá-lo quando o jogo recomeçar. A maioria vai ignorar isso e continuar reclamando das perdas, mas você não é a maioria, então se inscreve, deixa o like e compartilha para continuar jogando do lado certo do mercado. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.